Eu gostava de dar as boas-vindas à minha colega e amiga Eduarda Paz, que já conheço há alguns anos. Eu e a Eduarda temos uma história. Nós nos conhecemos, vamos contar este episódio porque é engraçado, é muito engraçado. E então, a Eduarda, como todas as pessoas que falam de jardins e que estudam jardins do Porto, adoram o José Marcos Loureiro. É uma figura mítica, bem, é mítica para todos, eu acredito que para as pessoas que sejam do Porto e o têm como um dos seus, ainda seja mais. E portanto, ouviu falar, não é? Foi a Eduarda, não estou a contar nada de errado, a Eduarda emenda-me se eu falhar aqui algum passo. A Eduarda ouviu falar que havia uma exposição na BN onde estava o José Marcos Loureiro. E então a Eduarda mete-se num comboio e vem ver a exposição, não foi sozinha, assim tipo num dia, e foi ver a exposição do Horticultura para Todos, onde era sobretudo o José Marcos Loureiro e o Francisco Simões Marchetti. E depois volta, ainda continuávamos sem nos conhecer, ela volta para o Porto e depois telefona-me a dizer que gostava de levar a exposição para o Porto, não é? É verdade. Exatamente, e depois a exposição foi lá inserida no programa da Festa das Camélias desse ano. O livro também foi apresentado lá, a professora Ana Simões também foi lá para fazer a apresentação do livro. Tinha depois uma festa fantástica, bem, a festa foi um bocadinho mítica, porque vejam só, para quem conhece o José Marcos Loureiro, a história dele no Palácio de Cristal, como ele começou a sua grande carreira, enfim, quando ficou mais conhecido e mais importante. E então estávamos no Palácio de Cristal, com alunos de Belas Artes a pintar. Bem, uma coisa magnífica. Depois no final da tarde, essa exposição estava lá reunida, bolos feitos com amores perfeitos e flores e tudo era com flores, ou seja, todo o catering, imaginem, da exposição, era tudo com flores, era uma coisa absolutamente fantástica. Como este chá que agora a Eduarda nos apresentou, que afinal parecia um copo de vinho branco, mas era o chá do imperador, era tudo assim. Ainda me lembro dos bolos dos amores perfeitos e daquele chá fabuloso e daquilo tudo. E depois foi aí que foi o lançamento do Horticultura para Todos. A exposição também foi na biblioteca que existe agora, no local onde era o Palácio de Cristal e onde o José Marcos Loureiro ganhava os seus múltiplos prémios de horticultura. Portanto, foi assim uma história mítica. Depois estivemos lá um bocado nos dias também a ver as coisas da Festa das Camélias. Enfim, foi fantástico. E desde aí que temos mantido sempre contacto. Ainda para mais, temos um amigo comum que também já apresentou uma conferência entre nós, que é o Richard Aitken, mas que enfim é super amigo da Eduarda, vai à casa da Eduarda e portanto tem sempre assim essas histórias para contar. Quando chega a Lisboa, eu já estive na casa da Eduarda e não sei o quê. E portanto é mesmo fantástico. Mas o mais engraçado é que eu conheci o Richard Aitken numa palestra da Ana. Quando ela está tudo ligado. É um círculo fechado isto, é um círculo fechado. É fantástico. E pronto, agora apresentando, para além desta história que é muito engraçada, apresentando a minha colega e amiga Eduarda Paz, portanto, ela fez um percurso em que foi estudar a reconstrução de jardins históricos para o Reino Unido, que na verdade essa é ainda a base da formação, não é? Ainda continua a ser, e é com base nisso é que conhece aqueles jardins todos e depois faz a sua empresa e não sei. Tem depois uma empresa, enfim, que depois baseia-se nisto, e além disso é a presidente da Associação Portuguesa das Camélias e também tem feito investigação nesta área, portanto, tem a ver com jardins e camélias. Portanto, bem, enfim, se falta mais aqui alguma coisa, podem, estou... Não falta muito. O meu interesse, eu sou bióloga, a minha base é botânica da Universidade de Coimbra e foi lá que eu me comecei a interessar pelas coleções exóticas que existiam nos nossos jardins. E daí fui para a Inglaterra fazer um mestrado em conservação de jardins históricos e depois de regressar, quando estava a preparar visitas para estrangeiros, que eu comecei a fazer em Inglaterra também, e comecei a ver que no jardim, principalmente ao visitar os jardins do Porto, comecei a ver que existiam grandes coleções de camélia e que eram muito pouco conhecidas e que eram muito pouco trabalhadas. E foi a partir daí
que eu depois me comecei a interessar por estas exóticas que são as camélias em Portugal. Muito bem. Então pronto, agora muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, vai ser encantador para nós, vai ser fantástico. E agora passo-lhe a palavra para fazer a conferência, está bem? Muito bem, vou compartilhar a tela. Obrigada. Não, obrigado mais. Obrigada, Ana, pelo convite. É sempre bom falar de... Tudo lindo, lindo, lindo. De uma das coisas que eu também gosto e que tenho dedicado algum do meu tempo a... Desculpem. Penso que se está a ver bem, não está? Está sim. Está. Portanto, este é os jardins e as camélias do Oriente para o Ocidente, porque realmente foi assim que tudo começou. Eu não estou a conseguir. Eu vou falar nas camélias inicialmente em 3 vertentes. Eu, como disse há bocadinho, eu tento para introduzir um bocadinho o tema, e como é a primeira vez, tento falar ser um bocadinho transversal. E na verdade as camélias, as 3 dimensões, porque elas são mais conhecidas, são as ornamentais, que são conhecidas, que estão presentes em muitos dos jardins, e estas são todas fotografias de jardins portugueses, onde elas são apresentadas, onde se apresentam de diversas formas. Tanto aqui temos camélias topeadas em Celurico de Bastos, como em Celurico de Bastos, temos aqui as camélias do Saco, temos camélias de Vilar de Ala no Porto, temos camélias em Gouveia, temos camélias em Vila Nova de Gaia. Portanto em Portugal elas são muito presentes como uma planta ornamental. Mas todos nós já conhecíamos camélias, todos já provamos camélias. E esta é realmente a grande base em que as camélias economicamente são usadas, é na preparação, é a camélia do chá. O chá é uma bebida que é feita com camélia. Se não for com camélia, isso quer dizer que é uma infusão. Por incrível que pareça, eu vou falar também da outra dimensão e volto aqui atrás um bocadinho. Estas são as principais. Nós também, outro dos produtos da camélia, além do ornamental e da bebida, o chá, ela é também utilizada, as suas sementes são também utilizadas para preparar óleo de camélia, exatamente como nós preparamos o azeite, o nosso azeite, extraímos o azeite das azeitonas, também é possível extrair óleo da semente da camélia. Aqui temos uns 3 rapazes de um jardim que hoje em dia é Jardim de Excelência em Camélias, que é na ilha de Oshima, e que eu mostro aqui um dos produtos de camélia que se chama japoneira. Eu selecionei este exatamente porque o dono desta plantação de camélia, ele é japonês, e ele é um dos japoneses que acha que as primeiras plantas de camélia chegaram a Portugal, e por isso ele deu-lhe o nome de japoneira. Embaixo temos uma das representações de uma artista japonesa que fez um teatro de sombras baseado nesta história, em que o Sr. Yara, que é o dono da plantação da japoneira, acha que realmente as camélias aportaram primeiro em Portugal, embora nós, como iremos ver ao longo não temos ainda dados que nos permitam afirmar que Portugal foi o primeiro país realmente a receber as camélias, embora não temos fontes documentais, embora empiricamente todos estejamos de acordo, até os japoneses estão de acordo. Portanto, temos estas 3 vertentes. É claro que existem muitas outras. A madeira é utilizada também para fazer uma série de mobiliário, é uma madeira muito boa. Eu centrava neste porque este é eu quando comecei a estudar camélias em Portugal,
e achei que realmente nós, depois de muita literatura que li, realmente achava como é que era estranho não haver nada escrito sobre camélia. E pensava que era muito mais fácil encontrarmos registros de camélia no que diz respeito às plantas ornamentais, e não é verdade. Nós temos registros, sim, bastantes registros que nos falam realmente do chá, e esta é uma das menções onde aparece realmente uma menção ao chá, que nós também utilizamos a palavra chá exatamente como os chineses. E este fólio que eu vos mostro aqui é é aquilo que prova que Campbell realmente viu a planta do chá. O que se diz, muito já se escreveu sobre Campbell. Esta é retirada de uma tese de doutoramento da Inglaterra, que fala, que analisou toda a vida de Campbell, aquele que deu o nome, como iremos ver há um bocadinho à frente, que deu o nome ao género Camélia. E pensava-se que ele nunca teria visto uma camélia, mas sim, ele desenhou uma camélia, que esta é a camélia sinensis, que é a camélia que é usada por tradição para as folhas, são aproveitadas para o chá. Embora todas as plantas do género camélia, as suas folhas possam ser utilizadas para chá. Esta é uma família que é a Teácea, de plantas exóticas. É uma pequena família botânica quando comparada com outras famílias botânicas, como por exemplo as orquidáceas, que nós também temos plantas endémicas em Portugal. Portanto, é uma planta exótica, não existe em Portugal. Isto que nós temos aqui é uma variedade cultivada, esta de origem portuguesa, que também veremos mais à frente. As teáceas, neste momento, pensava que tinha aqui um. Tem. Esta é, hoje em dia, como grande parte da família das teáceas está, é uma das famílias que está na lista vermelha, e que existe um livro, portanto a sua conservação urge fazer-se, porque muitas das plantas de teáceas estão já em extinção. Este foi o livro vermelho das teáceas, que foi produzido há cerca de 2 anos. Estas são alguns dos géneros ao qual pertence a camélia também, no género camélia, e agora concentrando-nos mais no género camélia. Segundo a International Camellia Society, existem cerca de 260 espécies, embora hoje em dia ainda estejam a ser encontradas novas espécies, principalmente no Vietnã. Ainda se continuam a encontrar espécies diferentes. Além disso, também hoje em dia, com os estudos taxonómicos, começamos a ver que nem sempre todos os autores são unânimes quanto ao número de espécies, mas 260 são aquelas que, segundo a International Camellia Society, é aquelas que são hoje em dia que é o número que temos. Fora destas espécies existem mais de 20.000 variedades cultivadas, ou seja, muitas destas variedades cultivadas são plantas feitas pelo homem, produzidas pelo homem. Embora tenhamos também algumas que nascem por mutação, mas muitas destas variedades cultivadas foram de alguma forma selecionadas pelo homem. Nós vemos aqui no mapa que realmente estas plantas são endémicas de uma vasta região do Sudeste Asiático, em que temos vários tipos de florestas onde elas
elas estão presentes desde a Tailândia, ou a China, ou o Japão, e mesmo dentro, destes países também existem diferentes, tanto florestas tropicais como florestas mistas temperadas. É por isso que depois, quando elas são trazidas para o Ocidente, elas conseguem também se adaptar a diferentes locais, uma vez que elas originalmente também têm habitats bastante diferentes. Portanto, a lista vermelha, como eu já tinha dito, 1/3 das camélias está classificada como já na lista vermelha. Temos uma espécie que é esta que temos aqui, que é muito bonita, que é uma espécie, a Amplexicalis, que já está extinta na natureza, só se encontra em jardins. Temos esta azaleia que foi encontrada há bem pouco tempo por um chinês que trabalha há mais de 30 anos na espécie, apenas nesta espécie. Na China e no Japão temos colegas a trabalhar unicamente dedicados a trabalhar em diferentes espécies de camélia. Portanto, vemos que há bastante, este é um dos géneros que temos que olhar com algum cuidado. E uma das formas que hoje em dia se pode encontrar para proteger estas camélias é conservá-las ex situ, ou seja, conservá-las como estão muitas conservadas em países como Portugal, como Itália, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Nova Zelândia, em que conseguimos ter por um lado, muitas das espécies, quando são vistas ou apreciadas principalmente as que crescem em Portugal, elas têm um crescimento muito rápido, quer dizer que nós em Portugal temos condições muito boas, tanto Açores continente, Açores e Madeira, para elas se poderem desenvolver. Muitas vezes os nossos amigos chineses e os japoneses não ficam indiferentes ao porte que elas conseguem atingir em Portugal. Portanto, outra das formas que nós temos também é conservá-las em fazer folhas de herbário, e as folhas de herbário conservam-se por muitos anos, e é possível extrair DNA se nós tivermos folhas, portanto, estas espécies em folha de herbário é possível retirar DNA mesmo daqui a muitos anos. Portanto, aqui está, esta é a azaleia, porque é semelhante às folhas, como vocês estão a ver, vocês vão ver ao longo da apresentação que elas apresentam-se, o tipo de folha é variado. Aqui temos uma forma muito parecida com as azáleas, por isso lhe deram o nome azaleia. E temos aqui algumas das suas características, que têm folhas, como vocês viram, podem ter folhas de diferente tipo de folhas, como nós vamos ver. Temos as flores, são sempre hermafroditas, portanto temos os dois sexos na mesma flor. O fruto é sempre uma cápsula com 3 a 5 sementes que depois se vai abrir e deixar cair as suas sementes. Nós o que temos aqui temos, onde eu tenho a flor, vemos aqui outra variedade cultivada de origem portuguesa, é uma das mais conhecidas internacionalmente, é a Angelina Vieira, faz fotografias muito bonitas. Se vocês virem, esta é uma variedade cultivada, porque na natureza, quando nós temos plantas na natureza, não temos estas formas de compostas com tantas pétalas, mas temos sempre, na natureza, flores singelas, portanto só uma rodada de pétalas. Estas são algumas das formas que as suas variedades cultivadas podem ter. A singela é sempre aquela que
que normalmente se apresenta na natureza, e depois vamos tendo outras formas que são as semidobradas, as peónias, em forma de anêmona, em forma de rosa, e a dobrada formal. A dobrada formal é aquela em que nós temos em que toda a parte reprodutiva foi transformada em pétalas. Isto quer dizer que esta planta que tiver, portanto, a camélia que tiver este tipo de flor não se vai conseguir reproduzir sozinha, porque ela não tem órgãos reprodutores. Portanto, ou ela é reproduzida vegetativamente, ou então ela vai ficar extinta nos jardins. E normalmente, portanto, estas são aquelas que são as que foram criadas pelo homem pela horticultura, e são estas que ao longo do século principalmente XIX vão sendo criadas também pelo homem, quando a horticultura começa realmente a ter o seu papel preponderante. Formas de propagação, eu só pus aqui 2 formas de propagação. Temos a propagação por semente, daquelas que conseguem realmente produzir semente, que são principalmente as singelas e as semidobradas. Por vezes as anêmonas também conseguem, se tiverem alguma parte reprodutiva masculina, muitas vezes têm estames, mas eles não são viáveis, portanto têm que ser reproduzidas vegetativamente, e essas que têm que ser reproduzidas vegetativamente, nós temos aqui toda esta sequência para fazer a reprodução. Quando nós queremos uma camélia exatamente igual aos seus progenitores, nós vamos fazer realmente a reprodução vegetativa. Se por acaso quisermos uma nova camélia, uma das formas de fazer a sua propagação é por semente. E então teremos aí chance de termos um indivíduo completamente diferente. O que é que eles faziam muito no século XIX? A camélia, principalmente a camélia japónica, é uma espécie muito variável. E o que acontece é que ela faz muito aquilo que nós chamamos os spots, ou seja, quando ela está a fazer a divisão, a formação de novos ramos, ela consegue muitas vezes, por mutações genéticas, consegue fazer com que uma nova flor apareça completamente diferente de todas as outras que existem na árvore. Isso foi uma das fontes de muitas das variedades cultivadas do século XIX. Era assim que eles faziam muitas das novas variedades, observavam o Marcos Loureiro também fez isso, observavam a árvore, e porque como ela é muito instável geneticamente, principalmente as japónicas, é aí que temos o maior número de variedades cultivadas, eles, se vissem uma flor completamente diferente num dos ramos, eles marcavam esse ramo, e no ano seguinte iam e faziam isto que está aqui a acontecer, que é a reprodução vegetativa, e esperavam a ver se realmente no ano seguinte dava uma flor igual à que eles viram ou não. E depois tem que se esperar em média 5 anos para ver se ela continua sempre a produzir flores idênticas àquelas que nós vimos que nós queremos selecionar, ou se pelo contrário ela regride ao pé-mãe, que é muito possível. Se ela não regredir durante 5 anos e for constante no novo tipo de flor, então aí nós vamos conseguir podemos ter uma nova variedade cultivada. Portanto, grande número das variedades cultivadas, todos estes cultivares que nós hoje em dia temos, que hoje em dia existem e que estão no International Camellia Register, foram através deste método. Como vocês estão a ver aqui, temos aqui
uma panóplia muito pequena, mas é realmente as flores são completamente diferentes, por isso é que conseguimos classificar quanto à forma, uma das classificações é quanto à forma da flor. É claro que só essa a forma não chega, mas vocês podem ver aqui que temos uma abundância grande de diferentes tipos, cores, formas, depois listradas, pintalgadas, polvilhadas, enfim, há todo um leque enorme de opções que a natureza nos pode oferecer. Elas vão sempre da cor branca à cor rosada, e vermelho passa pelo rosa com bordejadas a branco, com gradiente de cor, enfim, temos todo o tipo de cor e formas que podemos encontrar. As flores amarelas é uma espécie. Foi durante muito tempo se andou à procura da flor amarela, porque ela tinha sido descrita por um padre francês e depois nunca mais foi encontrada na natureza, e já foi reencontrada já no século XX. Em Portugal temos as primeiras camélias amarelas que temos numa quinta em Santo Tirso, que mandaram vir estas camélias amarelas, que realmente estas camélias amarelas eram as camélias que todos desejavam ter, e como já vimos, as flores são também utilizadas para fazer chá, que era chamado chá do imperador. Temos aqui novamente uma das variedades cultivadas portuguesas, uma das que é das mais conhecidas, já é do século XX, esta que temos. E depois recuamos aqui um bocadinho atrás e vamos ver como é que foram das primeiras representações de camélias que chegaram ao Ocidente. Como eu digo, até hoje ainda não foram encontradas representações que tenham como base documentos portugueses. Eu espero sinceramente que nos próximos anos consigamos encontrar estes testemunhos, que cheguem até nós. Claro que antes de Linneu ela era conhecida como a Tsubaki, e continua ainda hoje assim a ser. A Tsubaki ainda continuam a ser conhecidas principalmente no Japão. Depois temos aqui outra das representações de camélia que são conhecidas, e estas são, como veem, ambas foram produzidas em Inglaterra. Portanto, ambas foram produzidas em Inglaterra. Muitas vezes, como é que eles encontraram, estas representações chegaram? Estas representações chegaram através das companhias orientais de uma série de pessoas que foram à caça de novas plantas, e aqui já com um fim que era a horticultura. Começa aqui também a mania do século XIX de colecionar plantas, a avidez de tanto os jardineiros que tinham para as vender, como muitas pessoas que tinham posses de poder adquirir também e de mostrar novas plantas. Para irmos buscar novas plantas teríamos que ir à China, ao Japão, teríamos que ir aos Estados Unidos da América. Então, através das companhias da Índia, era uma forma de aceitarem pessoas para poderem trazer novas plantas. O Linneu, quando dá o nome, quando classifica a camélia e aparece pela primeira vez em 1753, a camélia como planta ornamental e a planta do chá ainda estavam separados. Só
depois é que fazem parte hoje em dia do mesmo género. Como é que o nome camélia vem através do camel, que chegou, não sabemos bem como é que chegou, como é que ele viu. O Linneu não diz em honra de quem é que batizou este novo género, mas sabe-se perfeitamente que ele passou algum tempo em Inglaterra e que ele conhecia o trabalho do camel das expedições que ele tinha feito acerca da flora das Filipinas. Algumas das primeiras representações que eu aqui vou mostrar são muito sucintas, são das primeiras que aparecem aqui, esta já com cor já completamente diferente, que depois nós também vamos assistindo à forma de também tem estas novas espécies, tem que as apresentar aos seus clientes, portanto vão começar a aparecer muitas gravuras com as camélias. Dois dos principais livros e dos mais antigos que aparecem dedicados à camélia é este de 1831 e depois outro, e também o de Berlitz, que é talvez o que é mais conhecido, que tem três volumes só dedicados a camélias, e ele faz, também são muito próximos todas as publicações são muito próximas, mas aqui eu pus exatamente aqui para vocês verem como é que hoje em dia estas representações muitas vezes eram feitas tendo as plantas ao vivo. E Berlitz tinha realmente um jardim de camélias e, portanto, poderia fazer com que as pintasse. Hoje em dia é muito difícil, quando nós temos estas camélias do século XIX, cultivares do século XIX, vocês veem que esta camélia e esta são de cultivares diferentes e, no entanto, são tão parecidos. Portanto, não bastam as estampas para nós podemos classificar, é preciso ir além das estampas. E aqui chegamos ao Japão, um dos sítios onde existem camélias, onde as camélias são celebradas, principalmente ornamentais, são celebradas desde longe. Este é um dos biombos onde aparece o Castelo de Edo, e nós vemos que as camélias eram usadas nos seus jardins. E representadas. Portanto, aqui temos uma vista sobre uma paisagem sobre o Edo, e, portanto, vemos perfeitamente que elas são utilizadas em jardins e são, portanto, veneradas. Ao longo dos períodos também no Japão, tempos existiram onde elas eram celebradas e depois estavam na moda e depois deixavam de estar na moda, exatamente como acontece hoje. Quando nós pensamos que as camélias no Japão e na China, só hoje em dia, o século XIX é que foi um dos séculos em que realmente se deu o apogeu de toda esta criação de camélias, nós depois olhamos para trás e vamos ver diferentes documentos da época, e vemos que já no Japão, no século XVII, nós temos realmente catálogos de diferentes tipos de camélias, e já camélias também que não eram só singelas, mas já eram camélias que já eram dobradas também, como nós temos aqui. Quer dizer que eles têm elas não chegaram, só chegaram algumas ao Ocidente, mas no Japão e na China, e nós vamos ver que no Japão e na China eles já veneravam as camélias e já tinham todas estas formas que nós depois, com o apogeu do século XIX, deu toda a glória aqui na Europa, principalmente. Estas são uma das camélias que são muito veneradas no Japão.
em que elas são uma camélia japónica, são as camélias Igu, e durante muito tempo estas camélias era a flor dos samurais e eram protegidas e portanto não saíram do Japão. Hoje em dia também já temos variedades cultivadas, mas estas era uma flor, a flor do samurai. Quando eles não estavam, os senhores, quando não estavam em guerra, dedicavam-se ao cultivo de camélias também, e iam selecionando as mais bonitas para dar para oferecer ao seu senhor. Nós também aqui há uma alusão também àquilo que nós escrevemos sobre os jardins, principalmente no Japão, e nós vamos ter, ou pelo menos eu já encontrei mais literatura acerca do Japão do que da China, mas também existe. Isto quando muitas vezes acusam os portugueses de não ligarmos aos jardins, de ligarmos a muitas outras coisas, mas não aos jardins, e vemos que o Luís Frois, já em 1585, ele faz comparação entre os jardins portugueses e os jardins japoneses, e realmente nós valorizamos mais o cheiro, o aroma nos jardins, e eles já valorizam realmente as flores. Nós vemos aqui representada uma camélia aqui também, vemos as peónias, vemos as camélias, há uma série de plantas que são veneradas como o crisântemo, que é o símbolo da casa real, e não é uma planta japonesa, foi uma planta trazida da China. Mas nós vemos que já havia uma preocupação realmente, e nós olhávamos também, quando chegamos ao Japão, também não olhávamos só a materiais que tínhamos que trazer, mas olhávamos também ao que estava em redor. E realmente nós também, como eu digo, relativamente ao chá, encontram-se muito mais base para falar sobre o chá do que a camélia como uma planta ornamental. E vemos aqui o bater dos pós, como era utilizado, e vemos aqui um nambã, um biombo nambã, aqui que representa a chegada da nau do trato a Nagasaki, e vemos o capitão que realmente está a beber chá também. Portanto, nós estivemos presentes, quando chegamos ao Japão em 1543, que é a data mais provável, nós chegamos a locais onde existiam camélias endémicas, a florestas de camélias existiam, e também tínhamos o chá. Portanto, nós estivemos em presença das camélias no Oriente. Só ainda talvez não tivéssemos encontrado são os documentos, a base documental que necessitamos. Claro que quando nós chegamos ao Japão, nós fomos também, ao mesmo tempo que nós fomos fazer o trato, o comércio também, a Companhia de Jesus foi a companhia, foram os missionários que estiveram lá, e durante uma série de tempo nós conseguimos que muitos daimios e que muitos japoneses fossem também, abraçassem o cristianismo. Esta é uma Nossa Senhora, e a Nossa Senhora, em vez de ter uma rosa, tem uma camélia. É claro que quando as ordens religiosas foram expulsas do Japão e foram já no século XVII, muitos destes cristãos tiveram que se esconder, e portanto muitas daquilo que existiria de toda uma série de documentos e pinturas, arte que ilustrava a nossa presença no Japão, foi também ou destruída ou foi escondida por muito tempo.
Esta foi encontrada, é uma aquarela sobre papel e está hoje em dia no Museu da Universidade de Kyoto, mas é uma forma de nós vermos que realmente, e a camélia foi um dos símbolos nós sabemos que foi um dos símbolos que os jesuítas adotaram, porque a camélia pode ser cortada até, o seu tronco pode ser cortado, mas depois ele vai renascer também, e portanto está associado também à Páscoa, ao renascimento. Aqui temos outros dois, porque eu quando comecei à procura mas será que nós estivemos no Japão? Será que nós não conseguimos ver camélias? E vemos, e há biombos onde nós temos realmente as camélias vão aparecer, temos este biombo que está no Museu Soares dos Reis, um dos museus, um dos biombos que estão em Portugal. Penso que é a maior coleção de biombos está de arte Namban, está em Portugal. Vemos aqui é uma taça com chá que estamos a levar, e aqui também estão. Portanto, nós estávamos perfeitamente à vontade com todas as vivências que tinham no Japão. Aliás, todas as casas, os colégios jesuítas tinham também uma sala própria para fazer o chá, para o preparo da cerimónia do chá, tínhamos também. Portanto, estivemos principalmente. Este é um dos primeiros testemunhos que aparece da China, que é uma presença de uma camélia também. Esta é uma espécie que é as reticulatas. Nós temos três, os géneros que são mais usados como plantas ornamentais são principalmente três, e foram também os primeiros que chegaram ao Ocidente. É a camélia reticulata, que é esta, é a camélia sasanqua, que é endémica do Japão, e é a camélia japónica. Aqui temos alguns dos jardins e como é que eles fazem o uso da camélia na China, em que muitas vezes as camélias têm em potes. Eles têm que adorar a camélia é para ser venerada, a camélia é para ser cuidada, por isso que eles têm, a maior parte das vezes têm as camélias não como nós temos plantadas nos jardins, mas têm as camélias a decorar todo o interior como são os nossos claustros. Portanto, eles também têm, e vemos aqui, claro, muitas formas diferentes da camélia, como o bonsai também, que é uma tradição japonesa, mas que eles veneram também. Na China, como eu tinha dito, temos as camélias reticulata, que são realmente, que são endémicas na China. E nós vemos aqui nas montanhas, nós vemos, além de camélias que são estas que aparecem aqui, que nós não conseguimos, depois vemos aqui uns pontos vermelhos, aqui um vermelho, que são rododendros. Rododendros e camélias são duas plantas que podem viver juntas, que vivem muito bem juntas uma com a outra. E chegamos aqui outra vez ao século quase XIX, XX, em que nos aparecem três das camélias que estão dadas como as mais antigas na Europa, que é a de Passo de Campobello em Gaia, a de Caserta em Itália e a de Pillnitz em Dresden, na Alemanha. Esta é aquela camélia que foi dada como a mais de 1500, embora ela não seja não se pense que, ou não há testemunhos que digam que esta camélia que é esta que nós temos aqui. Este era o último sobrevivente, e há 2 anos ele acabou por cair também, e vemos que é uma camélia singela. Para mim, o mais importante desta camélia, embora não sabemos em que ano foi plantada, em que ano foi trazida, como é que ela apareceu, mas pensamos que, para mim, o que é mais importante é que esta camélia o DNA dela é um DNA
muito semelhante às camélias selvagens, às camélias selvagens do Yabu tsubaki. É destas camélias que são utilizadas principalmente para fazer o óleo de camélia, é este tipo de camélia, porque dá muita, como vocês veem, é uma camélia que dá muita, vai dar muita semente e, portanto, isso é o que é necessário para óleo de camélia. Tenho aqui algumas das representações de camélias, tanto na arte, como vocês veem, há muito, é em Portugal, tudo isto é em Portugal. Temos aqui a pintura, temos aqui os estuques, temos aqui, este é o único que não é de produção portuguesa, é uma produção de arte Namban, mas aqui é uma forma que nós temos de saber que realmente as camélias, se não chegaram com plantas vivas a Portugal, chegaram pelo menos no mobiliário. Temos aqui as camélias pintadas pela Dona Maria Pia. Temos aqui, este é um dos painéis de um dos vitrais de uma loja de chá no Porto. Portanto, vemos que a camélia está muito presente em Portugal também, são diferentes os marcos onde podemos encontrar. É claro que em Portugal o grande boom das camélias, como em toda a Europa, foi no século XIX, a horticultura estava no seu apogeu, e isso levou a que homens de todo, principalmente homens de posse nesta altura, tivessem feito os seus jardins e desejassem ter as plantas mais raras que se podiam encontrar, e todos estes homens, temos aqui alguns dos principais que fizeram jardins, que compraram camélias. Temos o Dom Fernando com o Palácio da Pena, temos o Alfredo Allan e o seu pai, o João Allan, que fizeram os jardins de Vilar de Allan no Porto. Temos o Roberto Banzeler também, os jardins da Quinta de Fiães em Gaia. Temos o primeiro Conde de Carvalhal num jardim da Madeira. Temos o José do Canto e o José Jácome, dois dos grandes produtores de jardins em São Miguel. Portanto, todos estes homens foram homens que gostavam muito de camélias, importaram camélias de todo o mundo para os seus jardins, e alguns deles criaram as suas camélias também, como seja Alfredo Allan e o Roberto Banzeler. Este fascínio pelas camélias leva também, além destes homens que tinham posses para comprar, que podiam adquirir coleções de plantas, começa-se a desenvolver principalmente no Porto, mas não só no Porto, como também em Lisboa, em Colares e em São Miguel, pessoas que começaram a produzir as suas camélias e a vender as suas camélias. Aquele que talvez tenha atingido que seja o marco da horticultura em Portugal é o José Marques Loureiro do Porto, que em 1840 herda do Pedro das Virtudes a sua coleção, e é ele que vai desenvolver o Jardim das Virtudes. O grande marco da horticultura em Portugal é José Marques Loureiro. Portanto, aqui está algumas das publicações do Marques Loureiro, e aqui está uma das camélias que ele criou, dedicada à família real. Quando a família real vem abrir a exposição de 1865, a grande exposição do Palácio de Cristal, é o mês de setembro. O Marques Loureiro, nessa altura, não existem flores de camélia. As flores de camélia vão de diferentes espécies, têm diferente exploração.
mas a japónica que ele utilizava para fazer as suas cultivares é essencialmente de japónica, portanto nessa altura já não existem flores, e ele manda fazer réplicas de cera e faz uma coleção de 18 camélias dedicadas à família real e oferece à Dona Maria Pia. Esta é a camélia de Dom Carlos, que era o seu filho. Portanto, aqui está um dos reclames que apareceu depois que eu encontrei numa publicação, em que o José Marcos Loureiro ele mostra aqui quais são as suas medalhas, as medalhas que ele vai ganhando ao longo dos anos, e vê-se que é um dos mais premiados. É claro que ele também funda o Jornal de Horticultura Prática, que com o Oliveira Júnior vai ser realmente o grande jornal de horticultura que vamos ter em Portugal, é do José Marcos Loureiro. Aqui estão outras das camélias que ele realmente dedica à família real, o Dom Pedro. Aqui tem a notícia onde aparece no Jornal de Horticultura Prática, e depois nós vamos ver realmente que os jardins do Porto, Duarte Oliveira vai falar sobre os jardins e sobre as camélias, e vamos ver que há uma grande panóplia não só de camélias, mas de plantas exóticas que vão figurar nos jardins. Alfredo Moreira da Silva foi também outro vivarista que se seguiu a Marcos Loureiro. Ele foi um aprendiz de Marcos Loureiro, e ele abre a sua casa em 1895 e vai também criar muitas camélias que vão perdurar ao longo do século XX também. Esta é uma camélia portuense que ele dedicou à Dona Jane Anderson. Vamos ver também aqui, estou a ver que aqui teve um erro. Esta é um dos cultivares já do final do século XIX, mas é um dos cultivares mais conhecidos internacionalmente, que aliás ganhou vários prémios internacionais, e que foi criado pelo Augusto Leal Gouveia Pinto, e a camélia leva o seu nome. Portanto, aqui nós temos, peço desculpa que teve aqui um erro. Portanto, camélia japónica é o nome da espécie, e depois, entre aspas, fica o nome da cultivar, que é Augusto Leal Gouveia Pinto. É claro que quem a deu ao mercado foi o Alfredo Moreira da Silva, e o Alfredo Moreira da Silva no século XX já faz muito negócio com a América, exporta muito para a América. Na América ela vai ser batizada com outro nome, que é o Jack Maskill, mas uma vez que ela já tinha um nome que era precedente, é esse que vai ser com que ele vai conhecido, e o nome com que ela foi conhecida nos Estados Unidos vai ser um sinónimo. Portanto, esta é uma das mais galardoadas, tanto internacionalmente como em Portugal, porque é uma camélia realmente das portuguesas, é muito bonita. Temos aqui a casa do casal, duas camélias de origem portuguesa que foram criadas pelo engenheiro José Gil, que foi o primeiro diretor do ICS em Portugal. Temos aqui aqui vamos ver agora alguns dos jardins que realmente onde temos as camélias. Aqui estão camélias topiadas, este é em Guimarães, é um dos mais bonitos jardins, mais bem cuidados em Portugal, em que realmente temos camélias. Temos uma camélia topiada enorme também. Temos depois, temos aqui outro jardim, o Quintal do Forno em Gouveia, só para dar diferentes locais onde temos jardins de camélias. Este é da família do primeiro arquiteto paisagista de Caldeira Cabral, em Gouveia. Temos depois, não queria deixar de dizer que temos
duas plantações de camélia, principalmente de chá em Portugal. Quando se diz que na Europa só temos nos Açores plantações de chá, não corresponde à verdade. Também já existem plantações de chá na Europa, como por exemplo no país de Gales. Esta é recente, é uma das plantações em Vila do Conde, mas que já está a fazer a sua própria colheita. Como vocês estão a ver, para o chá são apenas utilizadas as primeiras folhas, os primeiros rebentos, são esses que vão ser utilizados. Esta é a flor do chá, uma flor branca, mas também há de flor rosada. Esta é outra que vocês já todos sabem, já ouviram falar, é o chá da Gorriana, embora nos Açores tivessem existido no final do século XIX, princípio do XX, uma série delas. Esta é a única que ainda continua a elaborar, ou que elaborou sempre continuamente. E aqui temos outro jardim onde em Portugal nós temos muito camélias topiadas, principalmente no norte. Este é o Jardim da Casa do Campo em Celurico. Para o sul elas já não são topiadas, elas já crescem. Onde é que temos camélias que crescem nos jardins? Temos em Sintra, temos a sul, temos em Sintra e temos na Serra de Monchique. Estes são locais apropriados onde conseguimos ter. Ana, se me estender demais, eu agora vou passar rápido. A Associação Portuguesa ela foi criada... Desculpe, só um minuto. Eu estou a adorar, eu acho lindo, por isso era isso que eu estava a dizer, mas como estava sem som, pois, não, isto é deslumbrante, pode continuar. Posso continuar. Portanto, a Associação Portuguesa das Camélias, ela foi constituída em 2007, mas ela já tinha sido, já tínhamos a Associação Portuguesa de Camélias desde 1981. Portanto, hoje em dia o que nós promovemos é um bocadinho a disseminação de informação. As exposições de camélias é talvez a parte mais visível. Aqui estão algumas exposições de camélias que nós fazemos numa série de locais. Até há bem pouco tempo fizemos em Sintra também. O que é que nós procuramos congregar todos os interessados em camélias? As instituições de investigação acho que são aquelas que neste momento necessitamos de mais ajuda, de congregar diferentes áreas como história da arte, botânica, enfim, toda uma série de áreas diferentes para estudar as camélias em Portugal e para conseguir promover os diferentes ângulos. A Associação Portuguesa das Camélias pertence ao International Camellia Society, que foi fundada em 1962 na Austrália, quando realmente as camélias começou outra vez a ter uma atenção especial às camélias, porque existiam muitos jardins que tinham cultivares muito antigos e estavam a ser perdidos, e foi aí que uma série de australianos, ingleses e norte-americanos se juntaram e formaram a Associação International Camellia Society. É engraçado que desde o primeiro ano, uma portuguesa está também envolvida, que é a Muriel Tate, que tinha um jardim no Porto. Estes são alguns dos três presidentes que nós tivemos. O engenheiro Gil, que foi o primeiro presidente, a sua filha, que foi a segunda, a doutora Clara Gil, e a doutora Joana Guedes, que foi a minha antecessora. O International Camellia Society
estamos disseminados em todo o mundo, temos um congresso internacional de 2 em 2 anos. O ano passado era para ter acontecido no Japão, que não aconteceu. No próximo ano, não, daqui a 2 anos será na Itália. Encontramos-nos, esta é uma fotografia de quando nós fizemos em 2014, Portugal e Espanha organizaram o Congresso Internacional. Mas, como vocês veem, há uma série de países que todos fazemos, que todos estamos unidos no conhecimento e na propagação desta planta. Eles promovem os Jardins de Excelência em Camélias, que é um galardão internacional. Em Portugal temos neste momento quatro jardins que já receberam o galardão. O último foi o Jardim Botânico do Porto, que está aqui no centro. Tivemos a Quinta de Curvos em Barcelos, tivemos o Jardim da Pena em Sintra e o Jardim da... Olha, agora esqueci-me. E Terra Nostra nos Açores. Portanto, neste momento já temos mais de 22 na Europa, 14 na China, 7 nos Estados Unidos, 6 na Austrália e um em África. Portanto, estas são formas que também o ICS tem de divulgar os seus jardins. Na Associação Portuguesa das Camélias e International Camellia Society, o que nós necessitamos é de celebrar todo este passado, toda esta longa história que nós temos dedicada ao passado e construir realmente um futuro, porque as camélias, grande parte das camélias são património cultural, não só, principalmente fora dos seus países onde elas são endémicas. Deve ser reconhecido como património cultural. E para nós conseguirmos proteger este património cultural, temos realmente que o estudar, que o conhecer, que o proteger, que o valorizar, para ele passar para gerações futuras. Temos aqui uma camélia no seu habitat natural, esta é na China. Aqui estão algumas formas que nós temos, como é que nós podemos estudar as nossas camélias hoje em dia, porque é que é tão difícil estudarmos as camélias. Como vocês viram, todo este manancial de camélias que foi aparecendo durante do século XIX, um está registado, o outro não está. O que é que nós fazemos? Nós temos que apanhar normalmente 5 a 6 flores, estudamos as flores, estudamos as folhas, estudamos os diferentes caracteres morfológicos, vamos contar qual é o número de pétalas, qual é a sua forma, vamos ver qual é a cor de cada a cor principal, a cor secundária, vamos fazer exemplares de herbário. E vamos também, ao mesmo tempo, também é possível contar o número de anos fazendo a contagem, fazendo furos ao longo com técnicas especiais para sabermos quantos anos têm as diferentes camélias. Portanto, tudo isto para dizer que o que eu espero nos próximos anos é conseguir atrair a atenção da academia, principalmente para podermos estudar nas várias vertentes, que é isso um bocadinho que ainda vai faltando. Nós sabemos que em Portugal temos cerca de 400, foram criadas 400, e que estão registadas, 400 variedades cultivadas de camélias. Elas estão dispersas nos nossos jardins, e não é só isso que nós temos nos nossos jardins. Nós nos nossos jardins temos também muitas das camélias que foram introduzidas pelo Marcos Loureiro e por outros viveiristas, que são camélias que foram criadas na Itália, em França, na Bélgica e nos Estados Unidos e em outros locais, e que ainda se encontram nos jardins portugueses. Pois aqui é quase um puzzle ir à procura, e não basta olharmos apenas ver as estampas antigas, é preciso
nos munirmos de uma série de ferramentas para conseguirmos encontrar as camélias em Portugal. Se me perguntarem o que é que nós mais necessitamos neste momento, antes de lhe darmos nomes a todas estas camélias, com certeza precisamos de as propagar e depois, mesmo que demore algum tempo mesmo que demore algum tempo a nós conseguirmos dar um nome às camélias, isso não é tão importante. O primeiro passo é realmente conseguir propagar todas estas variedades cultivadas. Muito obrigada. Desculpem o tempo se me alonguei demais. Fantástico, Eduarda, muitíssimo obrigada. Bem, isto é deslumbrante, que tópico lindo, que slides lindos. Eu estava maravilhada a ver isto. Raised hand. Ora bem, vamos iniciar. We are going to start our discussion. I think there's a foreign participant here who has raised hand. So please, Daria, you can talk. Pode falar em português. Posso falar em português? Bem, com este nome eu não ia, eu podia perceber, mas não, eu pensava que não iria conseguir falar. Sim, verdade, pelo nome Então, adivinha, não é? era difícil, exatamente. Pronto, então eu tenho três questões. Tinha falado que existem outras espécies de camélia, além das chinenses, que se pode usar em chá, mas não disse exatamente quais. Onde é que nós podemos obter essa informação? Por exemplo, a camélia amarela, aquela que eu mostrei inicialmente, nitidíssima, é uma das que eu tenho aqui. Também se pode... Bom, aqui vocês veem que elas estão, as flores exatamente estão secas. Elas são utilizadas também para fazer chá. Este é um bocadinho como muitas plantas. Os princípios, todas elas têm, toda a camélia tem um bocadinho de taína, que é a taína. Portanto, todo o género contém em valores mais elevados ou menores de diferentes taínas. Portanto, pode-se fazer chá de mais do que uma, não só da Camellia sinensis, mas também de outras. Mas realmente aquela que é utilizada verdadeiramente para fazer o chá é a Camellia sinensis. Mas se nós fizéssemos com os primeiros rebentos da camélia japónica, também iríamos obter um chá, certamente. Ok, obrigada. Outra questão era portanto, tinha falado das diferenças entre as plantas, portanto, as camélias que dão sementes e aquelas que não conseguem fazer esse tipo de reprodução. No entanto, eu não sei se a planta, aquela que não tem os órgãos reprodutivos, se dá na mesma sementes e elas são simplesmente impossíveis de dar alguma coisa, ou se não dá mesmo nada. Não. Só as camélias onde nós tivermos a parte reprodutora masculina ou feminina, é que nós conseguimos ter uma semente. Por vezes, quando nós desde a singela até à dobrada, vamos tendo toda a parte reprodutiva vai sendo modificada para pétalas, o que quer dizer que os estames vão sendo transformados em pétalas também. Portanto, ela deixa de ter a capacidade de formar semente. Muitas vezes, todas estas que nós temos aqui intermédias, por vezes temos uma massa de estames e muitas vezes estames e pétalas que são muitas vezes temos os estames aqui, temos uma massa que temos, os estames começam são transformados, começam a ser transformados em pétalas
e aí muitas vezes muitas vezes estes estames não são, não conseguem reproduzir semente, portanto não se consegue formar a semente no ovário, mas todas as que singelas e semi-dobradas dão semente com certeza. Quando nós começamos nesta hierarquia de quase em que toda a parte reprodutiva é transformada em pétalas, não se consegue formar semente nenhuma. Consegui responder? Sim, claro. Finalmente, tenho mais uma questão que é acerca de detalhes que possa fornecer acerca da propagação, tanto por semente como por estaca, porque por acaso tenho sementes e tenho também onde arranjar as estacas e estava-me a perguntar acerca de especificidades que ela possa ter, porque pronto, existem regras gerais, mas às vezes cada planta tem a sua especificidade e pronto, estava-me a perguntar se tem algum conselho ou se pode aconselhar bibliografia acerca disso? Posso só interromper? Oh, Eduarda, Sim. só um segundo, enquanto a Eduarda, antes de... É de que área para estar tão interessada nestes detalhes todos? Estou curiosa. Eu estou em Biologia da Conservação. É claro, como é a Eduarda, por isso é que... Ok, obrigadinho. Peço imensa desculpa, Eduarda, passa para lá ver que eu estava aqui com uma curiosidade imensa para perceber qual é a área. A semente é muito fácil, muitas vezes o que se faz é não se deixa que a semente, que o fruto abra, colhemos o fruto, deixamos-lo abrir e depois, passado pouco tempo, porque muitas vezes a semente é pouco viável, e vamos semear normalmente. E aqui podemos ter uma grande variabilidade, uma vez que aqui tivemos a genética, tivemos um pai e uma mãe. Portanto, vamos ter normalmente nas sementes podemos ter indivíduos bastante diferentes dos progenitores. Quando nós não temos, quando é uma planta em que a flor, em que não dá semente, mas que nós conseguimos ter, portanto nós podamos um dos ramos do crescimento do próprio ano, e vamos depois, aqui é utilizado uma hormona, mas a maior parte das vezes não utilizam hormona absolutamente nenhuma. Esta é apenas uma forma de fazer. E para vermos que aqui este calo que aqui tem vão ser as raízes vão se formar a partir deste calo que nós vemos aqui, e vamos ter uma planta também. Há outros tipos de esta é a mais simples de toda, que podemos sempre testar. Onde é que bibliografia? Há bibliografia muita estrangeira, não temos muitos livros em português, mas temos dois livros que foram dos nossos... Pode ser em inglês, eu não me leio nas duas línguas. Mas isso basta ir à procura na internet e encontra-se imensa coisa acerca da propagação. Se depois me quiser contactar, eu posso depois dar algumas referências. Mas a camélia, tenho que dizer, a camélia é uma planta muito resiliente. É uma planta que, mesmo transplantada, é uma planta que não sofre muito. É por isso que nós temos tanto, e é por isso que ela se dá tão bem nos jardins também, por ela ser tão resiliente, é que ela perdura tantos anos nos nossos jardins. Ok, muito obrigada. De nada. Posso também fazer uma pergunta? Claro, Ana. Aqueles jardins fabulosos de Celurico de Basto também estão cheios de camélias, não é? Lembro-me da Casa do Campo. Sim, sim. Mas não estão classificados, não são estes que conseguem o símbolo.
The Garden of Camellias. Eu, por acaso, acho que a casa de campo, aquilo é só camélias. Qual é este galardão internacional? Tem especificidades muito próprias e não está muito adaptado para os nossos jardins portugueses. Porquê? Porque nós, nos nossos jardins portugueses, temos pequenas coleções. E um dos requisitos para ter este galardão é ter mais de 250 cultivares diferentes. O que é, portanto, este galardão, neste momento nós está outro galardão para jardim histórico e aí Portugal poderá entrar com muitos dos seus jardins nesse galardão de jardim histórico, mas esse galardão foi agora aprovado depois de era para ter sido no ICS agora no Congresso do Japão mas foi com todos os diretores em casa, não no Japão, mas em casa. E aí sim, aí vai ser um galardão que vai poder ser muito utilizado em Portugal, porque os nossos jardins são sempre jardins muito contidos, muito pequenos, ou a maioria deles, embora quando nos jardins em que se forma SEB, que é muito usual em Portugal termos uma SEB normalmente tem muitos cultivares diferentes. Quando eu falo em variedades cultivadas ou cultivares, é a mesma coisa. Sim, ou seja, aquela topiária toda da casa de campo, aquilo é tudo camélias, só que não deve ser assim, não deve chegar às 250 variedades, não é? Não. Este que vemos aqui, que é casa de campo, que este tipo de topiária é muito deste local. Lá temos muitos jardins, porque foi uma moda do século XIX. Foi as senhoras do Prado que estiveram em Inglaterra e quando voltaram queriam ter uns jardins também tupiados e começaram aquilo que tinham realmente para tupiar eram camélias que aliás não é uma camélia, é uma planta própria para aceita perfeitamente a tupiária. E foi aí que começou no século XIX já esta moda dos jardineiros começarem a tupiar as camélias, então realmente em Celúrico de Basto este é uma das singularidades dos jardins terem todas estas formas em formas de cogumelo. Aqui não se vê, mas é um cilindro, aqui é uma casa de fresco, esta casa que aqui vemos é uma casa de fresco, portanto é muito próprio de Celúrico. Muito bem. Pois eu fiquei admirada deles não estarem com o tal símbolo, porque realmente aquilo são 30 e tal jardins só com isto, não é? Sim, são, mas só que não devem ter a dimensão para aquela tal coisa. Não tem a dimensão para o número, para ser jardim de excelência. O galardão de jardim de excelência foi criado a pensar numa coleção diferente de variedades cultivadas e espécies, e não em termos de um jardim histórico. Portanto, os jardins históricos são agora o novo galardão do ICS, é exatamente o jardim histórico. Mas há um senão, é que todas as camélias que fazem parte destes jardins históricos ou dos jardins do galardão que já existe, a excelência de camélias, elas têm que estar identificadas. E esse é um projeto que em Portugal ainda necessita de algum trabalho, porque nós temos não só para terem uma ideia, o primeiro catálogo do José Marques de Loureiro são cerca de 600 variedades cultivadas que ele tem à venda, em 1865. Para vocês verem a quantidade de camélias que entraram nos nossos jardins portugueses naquela altura. São camélias que são de origem inglesa, de origem belga, de origem francesa e de origem italiana. Quando eu falo nesta origem, o que é que eu quero dizer? São as variedades cultivadas. Quando estas plantas exóticas, novas variedades, são criadas,
elas são registadas com o nome com a origem no seu país. Ou seja, isto não quer dizer que as camélias são plantas exóticas na Europa. Elas são endémicas apenas da Ásia. Mas estas variedades cultivadas, quando nós vamos, e é isso que nós temos nos jardins, temos muitas variedades cultivadas, principalmente no século XIX. Temos muitas variedades cultivadas, principalmente de camélia japónica. Essas variedades, quando foram registadas, assumem o nome de cada país onde elas foram registadas. E por isso é que temos... Estavas a dizer que era Reino Unido, Bélgica, Itália... Itália, França, isto no século XIX, e Estados Unidos também, século XIX já. Também no século XIX temos a Austrália também, embora hoje em dia temos a Austrália e Nova Zelândia, já temos mais centros de propagação. No século XIX, a Europa foi o maior centro de propagação de camélias. Bem, muitíssimo obrigado. Muitíssimo Ana, obrigado, Eduarda. Sim, posso fazer uma pergunta rápida? Sim, claro. Eduarda, tinha comentado que tinha estudado biologia em Coimbra, não é? Sim. Eu tenho a sensação que o departamento universitário de Portugal que mais ataca a utilização de espécies estrangeiras é precisamente Coimbra. Quase qualquer uso de plantas estrangeiras é trazer mais uma invasora, não? Como é que é a relação da Eduarda e da Associação das Camélias com este tipo de narrativas? Eu penso que nós hoje em dia em Portugal não entendemos, não ligamos muito pouco à história que nós temos de introdução de plantas, e no século e não entendemos porque é que todas estas exóticas, e é claro que muitas destas plantas exóticas são plantas infestantes. Não é o caso não é o caso não é o caso da camélia. A camélia não é uma planta invasora. É claro que temos outras que são invasoras, mas nós temos que também entender o que nós não entendemos, acho eu, é ainda a nossa história dos jardins e da introdução das plantas. Acho que tínhamos que ter mais conhecimento e entender melhor, e entender que realmente muitas destas plantas entraram em Portugal, como entraram também nos outros países. Só que no nosso, algumas delas tornaram-se invasoras e outras nem tanto. Por exemplo, o eucalipto, há espécies que são mais invasoras do que outras. Há eucaliptos lindíssimos que não são invasoras, tal como as acácias. Temos muitas acácias, algumas delas foram introduzidas com o melhor dos propósitos, e muitas delas tornaram-se hoje em dia tornaram-se invasoras e são invasoras. Só que se tem que entender com certeza um bocadinho melhor os dois papéis. E acho que hoje, até há bem pouco tempo, e mesmo hoje em dia, não se entende muito bem esse papel, o papel importante que Portugal tem na disseminação de diferentes espécies, e não se tem entendido a história dos jardins e porque é que elas foram introduzidas. Algumas delas foram introduzidas com o melhor dos propósitos e são invasoras. O mesmo caso acontece, por exemplo, do rododendro, um rododendro que nós encontramos, que é endémico em Portugal, o Ponticum, e que ele foi introduzido em Inglaterra, e hoje em dia têm uma flor roxa, é um rododendro de uma flor roxa, e eles têm problemas também nos jardins deles, porque é uma planta que para eles é invasora, para nós não é, para eles é invasora, e eles têm o mesmo. O National Trust, por exemplo, tem esse problema também. Vamos ter que saber contrabalançar as duas coisas. Na conservação também temos que saber contrabalançar a história, as plantas, temos que pôr tudo em cima nos pratos da balança, acho eu. Obrigado. Muito bem. Bom, obrigadíssimo. Se não houver mais nenhuma pergunta,
Damos por encerrada a sessão. Mil obrigados, Eduarda. Bem, isto foi delicioso, lindo como são as camélias, aliás, como fica de acordo com as próprias camélias. E, portanto, damos por encerrada mais uma sessão do Seminário de Formação Avançada em Jardins, Paisagem e Ambiente, que tem sido super compensador para todos nós. Realmente foi uma iniciativa que começou em janeiro. Depois foi interrompido ali uns meses por causa da pandemia, entre abril e setembro, mas agora já retomámos em outubro e realmente tem sido encantador. Bem, aprendemos todos imenso, mas para além disso eu acho que, bem, ouvir falar disto, ver estas imagens, bem, para mim é um sonho. Portanto, mil obrigado, Eduarda, está bem? Vamos ficando em contacto, está bem? Com certeza. Bom, e agora, se não e falar... Muito obrigada pelo convite. Não, obrigado nós, muito fantástico. Obrigadíssima a todos.